Graça e paz, eu sou a Aline Paula e esse é o podcast Metamorfose. Mais uma semana estamos aqui com um testemunho para edificar a minha e a sua vida. Seja você também uma evangelista da palavra do Senhor, compartilhando esses testemunhos com as pessoas que você conhece. E hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial. Suzane, seja bem-vinda. Obrigada, Aline, é um prazer estar aqui, muito gratificante receber o seu convite e eu agradeço a oportunidade também de estar aqui. Que bom, fiquei muito feliz, viu, Suzy? Com Obrigada. tanto amor que você aceitou, né? Com certeza. Eu falo que o convite não é meu. É do Senhor mesmo. Com certeza! E Ele já começa a ministrar os nossos corações. Eu falo que quantas pessoas sentam aqui e eu não conheço nem um pedacinho da história. E quando a pessoa vai falando, a gente vê o cuidado do Senhor para conosco como igreja. Com certeza, né? É isso. E eu falo que a gente sempre tem algo a ensinar, a falar dos grandes feitos que o Senhor faz e fez, né, nas nossas vidas. Isso mesmo. Deus te abençoe. Viu? Amém. Suzy, se apresente para nós. Quem que é a Suzane? Olá, meu nome é Suzane Amaral. Estou nessa igreja há aproximadamente 20 anos. Converti aqui. Sou casada com Moisés Júnior, mais conhecido como Cebolinha. Sou mãe de 2 filhos maravilhosos, o Felipe, de 11 anos, e o Luiz Otávio, de 5 anos. E recebo com gratidão esse convite e quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e daquilo que o Senhor fez comigo. Glória a Deus. Amém. Suzy, então compartilhe conosco. Eu costumo falar que muitas pessoas até nascem no berço evangélico, sim, mas a gente sabe que quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, tudo muda, tudo, né? Verdade. Faz total diferença na vida da gente. Compartilhe um pouquinho da sua história, das suas experiências conosco. Sim. Ao contrário de muitas pessoas que eu acredito que já passaram por aqui e nasceram num lar evangélico, eu não nasci num lar cristão evangélico. O Senhor me encontrou com 14 anos de idade e foi muito legal porque eu estava num culto de adolescentes aqui na igreja e o Senhor começou a trazer à minha memória quando Ele me encontrou, né? Era eu que estava perdido, não era o Senhor. Então, não fui eu que achei Jesus, foi Ele quem me achou. E logo depois veio o seu convite. E eu fui entender, falei assim, então é por isso que o Senhor estava me trazendo à memória quando Ele me encontrou, né? Foi em janeiro de 2005 que nós começamos. Na verdade, antes disso, a gente já frequentava esporadicamente a igreja. A gente vinha nos cultos da Maria José. Eu tenho uma tia que era membro dessa igreja, a tia Célia, e ela fazia convites para minha mãe. Olha, vamos na igreja conosco? Olha, vamos. E a gente começou a vir nos cultos de quarta-feira, vez ou outra vinha nos cultos de domingo, né? E eu lembro, inclusive, de participar de alguns cultos infantil aqui, enquanto a minha mãe participava do culto, né, no templo principal. E quando foi em janeiro de 2005, a gente tomou a decisão de ter essa postura de buscar ao Senhor, né, buscar a presença do Senhor e ser membro dessa igreja. E ali começou toda a nossa história, né, foi onde o nosso coração foi encharcado pela presença do Senhor. Então, assim, eu sou muito grato ao convite que essa tia fazia para minha mãe, né? E automaticamente a postura da minha mãe de nos trazer para a igreja. Hoje, muitas mães, às vezes, não trazem os filhos para a igreja que fica com medo da criança dar trabalho, da birra, dos outros ficarem olhando. Verdade. E eu digo assim, não deixe de trazer o seu filho para a igreja, né? Porque a palavra do Senhor vai sendo ministrada, enxertada no coração dele e futuramente começa a vir os frutos. Então, já são aí quase 20 anos aqui nessa igreja e eu comecei na mocidade, né? Eu tinha 14 anos, na época, muito novinha. E eu falo que são 2 Suzane. Só que essas 2 Suzane
não foi da noite pro dia, né? Sim. Foi um processo de lapidação. E eu acredito que eu ainda estou nesse processo. Que eu ainda não estou 100% pronta. E, aliás, eu creio que nós só estaremos prontos quando a gente estiver na glória com o Senhor. Verdade. Né? E naquela época nós tivemos uma mocidade que nos abraçou. No ano de 2006 foi o meu primeiro retiro de mocidade. Estava havendo aqui na igreja uma transição de liderança de mocidade. E, na época, uma família assim, que nos abraçou com muito carinho foi a família do Carlinhos, da Eunice, da Camila, da Isabela, que nos abraçou, né? Que eram as primeiras pessoas que a gente estava conhecendo na igreja, e a gente tem idades parecidas, né? Eu, a Camila, a Isabela, e elas me chamaram para participar do retiro de mocidade. E eu fui para o meu primeiro retiro, foi uma bênção, muitas coisas novas. E dali para frente eu não parei. Todo ano eu estava nos retiros de mocidade. E isso foi muito bom, porque agregou muito para a minha fé, me ensinou muito. Eu encontrei o meu esposo num retiro de mocidade. Então, moça, rapaz, vá para o retiro de mocidade, o seu varão, a sua esposa abençoada pode estar te esperando lá, viu? Ano que vem, no carnaval tem, então não deixe de ir. E eu aprendi muito com a mocidade. A nossa igreja teve e ainda tem, né, nos dias atuais, uma mocidade muito ativa, muito saudável. E eu fiz parte dessa mocidade. E eu fui no retiro em 2006, em 2007... Nesse tempo, fiz um encontro com Deus também, né? Começamos a fazer as classes de pré-batismo e a nossa vida começou a ser moldada e a trabalhada pelo Senhor. Só que nesse tempo também, Aline, nesse período, 2006, 2007, 2008 principalmente, foi um ano de muita dor para mim, para minha família, porque a gente presenciou o divórcio dos meus pais. E um divórcio, querendo ou não, ele machuca muito os filhos. Por mais que seja amigável ali a decisão do casal, isso nos filhos cria uma ferida que leva muito tempo para ser cicatrizada. E isso gerou uma ferida muito grande em mim, sabe? E eu acredito que foi pela misericórdia do Senhor mesmo, que nessa época a gente não desviou, a gente não desanimou, não desistiu, né? Mas graças ao Senhor, através dos trabalhos de mocidade, através da persistência da minha mãe, nós permanecemos. Glória a Deus. Né? Então, assim, a minha mãe entendeu que o melhor que ela poderia dar para nós era isso. Era estar na presença do Senhor. E eu falo que a união feminina, naquela época também, há 14, 16 anos atrás, abraçou a minha mãe. Então, olha para você ver, a união feminina abraçou a minha mãe e a mocidade abraçou eu e a minha irmã, né? E a gente continuou caminhando. Então, assim, eu fico muito feliz e sou muito grata a esses dois ministérios na nossa igreja. E a minha adolescência, Aline, não foi uma adolescência conturbada no sentido de bebidas, droga, aquela fase super difícil que o adolescente tem no relacionamento com os pais. Graças a Deus, eu sempre fui uma menina, assim, nesse sentido de ser obediente, estudiosa, né? Só que eu era uma menina, uma mulher muito explosiva, sabe? Muito assim, muito furiosa, uma mulher muito rixosa, sabe? Então, mulheres, não sejam rixosas. E, querendo ou não, isso me atrapalhava muito nos relacionamentos. Porque por mais que eu tivesse uma mocidade ali, que a gente estava ativa, que me abraçava e tudo mais, em tese eu era um pouco sozinha. Mas isso não era culpa das pessoas, era eu. Aquele famoso, eu sou sincera, falo o que quero e tá tudo bem. E não é assim, né, Aline? Tem hora que a gente precisa de ter um filtrozinho
na boca, Verdade. né? Entre o pensamento e a boca precisa ter um filtro ali. Então, assim, e ao longo do tempo, principalmente depois do casamento, o Senhor foi trabalhando muito isso comigo. Principalmente assim, fica calada, fica quieta. O que você disse não é pertinente nesse assunto. O que você falou tem um sentido duplo, não é legal. Entendeu? E por várias vezes eu precisei voltar atrás e dizer, olha aqui, o que eu disse não foi legal, me perdoa. A intenção não era essa, mas pela minha fala acabou sendo. Entendeu? Então, sim, o Senhor vem trabalhando isso comigo ao longo do tempo. Mas, enfim, na mocidade eu encontrei o meu marido lindo, abençoado por Deus. Isso foi mais ou menos em 2008. Eu tenho muita facilidade com data. Eu não tenho facilidade com fisionomia. Então, gente, se eu topei com alguém na rua e não te reconheci, você me perdoa, tá? Mas com data e lugares eu tenho uma facilidade impressionante. Mas reconhecer a fisionomia das pessoas, de saber, olha, eu te conheço de tal e tal lugar, eu tenho um pouco de dificuldade, sabe, Aline? E em 2008, no retiro de carnaval de 2008, eu encontrei o meu esposo, que naquela época estava chegando na igreja, né? Ele também tem uma história muito legal de conversão. E num primeiro momento que eu vi ele, eu achei ele bonitinho e tal, mas né, ele na dele, eu na minha, a gente não conversou, ele não sabia das minhas intenções e nada mais. Como se diz, foi o flerte mesmo, né? Aquela coisa, nossa, que rapazinho bonitinho e tal. E nesse mesmo ano, Aline, eu estudava em outra cidade, então eu ficava muito pouco aqui em Nova Serrana. Então, final de semana era só vir aqui no culto, a minha família, e foi um ano difícil também, que foi o ano do divórcio dos meus pais. Então, assim, não deu para pensar muito sobre namoro, não. Até que no final do ano, Aline, eu comecei a conversar com o Júnior. E a gente conversando, naquela época era MSN e tudo mais, e ali começou a surgir a oportunidade de um namoro, né? E nós começamos a namorar. Na época eu tinha 17 anos, ele tinha 19, todos dois, né, começando ali na caminhada cristã, todos dois ali começando a ser ativo na mocidade. Então, assim, a gente começou o namoro. Né, sem pretensão nenhuma com o casamento em si, mas um namoro mais para a gente se conhecer. E nós namoramos aproximadamente 3 anos e meio, quase 4 anos, e foi um namoro comum, né, um namoro igual a todos os outros casais, com coisas boas, coisas difíceis. Eu, como eu disse, muito furiosa, muito tempestiva, e o meu marido muito durão, por vezes muito seco, né? E eu carregava também a ferida do divórcio dos meus pais, né? E quando foi em 2012, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. E quando eu voltei desse intercâmbio, eu engravidei do meu filho. E eu e o meu esposo, a gente não era casado, a gente só namorava, nem noivo a gente era. A gente tinha uma pretensão de noivado, mas não era nada assim concreto, com data, com um projeto mesmo. E aconteceu. E para nós foi um baque, porque assim, ele estava muito ativo na mocidade, trabalhando na igreja. Eu também muito ativa na liderança do Ministério do Culto Infantil. E quando aconteceu, foi aquele susto. E eu era uma moça de 21 anos, terminando a faculdade, assim, em ascensão na carreira, trabalhando com meus pais, né, fazendo cursos e crescendo. E o meu esposo também, de repente, aquela menina que jamais imaginava ser mãe tão cedo, se torna uma mãe. E naquela época, as pessoas às vezes até brincavam comigo, falando assim, nossa, eu imagino quando a Suzy for mãe, porque eu não tinha aquele instinto materno aflorado, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes brincavam com isso, só que hoje eu entendo que a minha mãe foi muito sábia comigo,
em me aconselhar, em conversar comigo, porque naquela época eu ainda não era casada com o Júnior, a gente não morava junto, e ela foi muito sábia ao dizer para mim assim, filha, eu sei do que aconteceu e você não precisa casar às pressas, entendeu? Você não precisa correr com o casamento. Com o casamento é uma coisa muito séria, né? Ela já tinha passado pelo que ela passou, então, assim, ela teve essa maturidade conosco e conversou muito comigo. E foi onde que eu e o meu esposo, a gente decidiu ter a criança primeiro e, posteriormente, nos organizar para o casamento, né? De ir uma coisa de cada vez. E na época também, Aline, nós tivemos o nosso pastor de mocidade, que era o pastor Joás e o pastor Darcy, que nos abraçou e nos trouxe para perto. Eles conversaram conosco, nos corrigiram diante da situação, não nos expuseram, né? E nos permitiu estar na igreja e ser membros da igreja e continuar na igreja. E eles não mudaram o tratamento, o carinho deles conosco, pelo que tinha acontecido, pelo fato de nós ainda não sermos casados e eu estar gerando uma criança. Então, assim, hoje eu acredito que a sabedoria que o pastor Darcy e o pastor Joás teve conosco foi fundamental para a gente não se desviar. Permanecer. Para nós permanecermos, sabe? Inclusive, na mocidade, eu não deixei de ir nos retiros. No retiro que eu estava grávida, eu fui para o retiro com um barrigão e participei de tudo no retiro. No ano seguinte, eu voltei para o retiro já casada e com meu filho quase completando 1 ano de idade. Então, assim, eu não deixei de ir para os retiros, sabe? Então, assim, eles o tempo todo estiveram conosco. E isso eu sou muito grata a eles. E, inclusive, é um recado que eu deixo para você que cometeu algum erro, não desistir, não desanimar, para você permanecer. E eu posso dizer para você que aqui na Igreja Cristo Vive, a gente tem uma liderança na pessoa do pastor Darcy que é misericordiosa. Então, assim, isso é fundamental, sabe? O julgamento, Aline, a gente escuta, fere, dói, entendeu? E no meu caso, eu não ouvi tanto. O meu marido, na época, ouviu mais. E ele teve muita sabedoria de não trazer isso para mim. Que a gravidez, você sabe, Aline, a gente fica muito sentimental, muito vulnerável, muito sensível, né? E anos depois, em tom de brincadeira, em momentos descontraídos, que ele veio me contar, compartilhar algumas coisas, né? Mas quando isso aconteceu, já não me doía mais, porque aquela fase já tinha passado. E assim aconteceu, Aline. Eu ganhei o meu primeiro filho, ganhei ele em abril, e em dezembro do mesmo ano nós casamos. Fizemos o curso de noivos aqui na igreja, né? Foi, assim, maravilhoso. Na época, a nossa mocidade estava tendo vários casamentos também. Então, assim, foi muito gostoso a gente compartilhar, né, o que estava fazendo no casamento, o que pensava fazer, trocava ideias, dicas de fornecedores e tudo mais. Então, assim, foi uma fase muito gostosa. E a nossa mocidade também nos abraçou com muito carinho nessa época, sabe, Aline? Então, assim, isso nos ajudou muito. Então, assim, aí a gente se casou, né, e vamos romper a vida, vamos prosseguir. E assim nós fizemos, nós prosseguimos, 1º ano de casado, 2º ano de casado, com altos e baixos, 3º ano de casado, 4º ano de casado, aí as coisas começaram a estreitar. As brigas, a imaturidade, feridas da minha adolescência vindo à tona, porque eu fazia assim, não, o que aconteceu, eu estava trazendo para dentro do meu casamento aquilo que aconteceu no casamento dos meus pais. As feridas,
sabe? Eu estava fazendo com que o meu casamento fosse parecido com o casamento dos meus pais. E aquilo ali começou a gerar muita briga, muita discussão. Eu, uma mulher muito geniosa, o meu marido, um homem muito genioso também. Então, dois bicudos, você imagina, né? E assim, Aline, foi uma fase muito difícil. Muito, muito, muito difícil mesmo, muita briga. A gente discutia na quinta e ficava de mal quinta, sexta, sábado, domingo. E às vezes na segunda começava a conversar, a trocar uma ideia. Então, assim, muita imaturidade, sabe, Aline? E nesse meio tempo também, nós passamos a congregar na IBAN, pastoreada pelo pastor Renato Silva. E nós fomos para lá e aconteceu tudo isso. Muitas brigas, muita discussão, muita dificuldade. E quando a gente estava assim, literalmente, Aline, por um fio, como um último raio de esperança, eu conversei com o Júnior e falei assim, vamos nos aconselhar com o pastor Renato. E homem não gosta muito de aconselhamento, né, pastoral, não é muito fã de aconselhamento pastoral, de terapia para casal, essas coisas. Mas, enfim, ele topou. E nós sentamos com o pastor Renato e expusemos, né, toda a nossa situação, tudo que estava acontecendo. E expusemos, assim, Aline, sem reservas mesmo. E o pastor Renato foi muito sábio conosco em nos aconselhar. Porque o que estava acontecendo entre eu e o Júnior, Aline, não tinha base bíblica para um divórcio. Entendeu? Era a imaturidade do casal mesmo. E o pastor Renato foi trabalhando isso conosco. Foi trabalhando. E eu lembro direitinho, nessa primeira reunião, a gente chegou lá e eu e eu com raiva do Júnior, daquele jeito, o Júnior assim, assado, e o Júnior falando de mim, assim, assado, e o pastor Renato calado, nos ouvindo. E assim, eu sou muito grata a Deus, que Deus colocou liderança muito sábias sobre a nossa vida. No primeiro momento, quando nós namorávamos e eu engravidei, e depois já casado, nesse momento de dificuldade no casamento. E quando a gente terminou ali aquela sessão de aconselhamento, o pastor Renato só virou e falou assim, aqui, como é que tá a vida de oração de vocês? Eu esperava qualquer pergunta dele. Menos essa. E nós viramos um para o outro e viramos para o pastor Renato e falamos assim, pastor, tá muito ruim. Nós não oramos. Nós não temos momentos de oração com o Senhor. Nós não temos intimidade com o Senhor. E nós saímos ali daquela reunião com essa primeira tarefa. Porque a palavra de Deus, Aline, ela é muito poderosa para transformar a vida. Assertiva. Ela é muito assertiva. E ali eu comecei o meu momento devocional. E ali eu comecei o meu momento de leitura da Bíblia, porque eu já gostava muito de ler, já tinha lido a Bíblia, mas assim, ali eu comecei com mais frequência. E da mesma forma o Júnior. E a Aline, é igual aquele ditado, foi a mesma coisa que tirar com a mão. Porque a palavra de Deus foi me mostrando o meu lugar de mulher dentro de um casamento. Porque eu estava trazendo para o meu casamento as feridas que eu tinha. Eu era uma mulher geniosa. E o que acontece, Aline? Toda a minha vida eu sempre gostei muito de roça, sítio, fazenda, cavalos. E esse ambiente é um ambiente muito masculino. Então, a minha terapeuta brinca comigo, Suzana, você tem muita energia masculina, digamos assim. E eu tinha essa energia, esse impeto de eu faço, eu mando, eu não dependo de ninguém. Se você não faz, eu faço e acontece isso, aquilo, outro. E o que estava acontecendo? Eu estava tomando o lugar do meu marido. O pastor Cláudio Duarte chama de homem banana e mulher abacaxi. E eu literalmente estava sendo uma mulher abacaxi, né? Difícil de lidar.
E o devocional foi trabalhando isso. E automaticamente foi trabalhando no Júnior também essa questão de liderança masculina, de postura masculina. Então a palavra de Deus foi colocando tanto eu quanto ele no seu devido lugar. Né? E assim, Aline, nós começamos a experimentar coisas assim tremendas e maravilhosas. Eu não deixei de ser mulher, de fazer as minhas coisas, mas agora de uma forma mais feminina, de uma forma mais delicada e entendendo que sobre mim eu tenho uma liderança. E eu comecei a entender que o que ficou do casamento dos meus pais é dos meus pais, não é meu. Entendeu? Eu agora tenho uma nova história com meu esposo. Então agora está na hora de... Esse ciclo parou. Daqui para frente eu tenho consciência e ferramenta para fazer diferente com meu casamento, com meus filhos. E a gente seguir a nossa vida. Sabe, Aline? Então, assim, por isso eu falo que esse momento de devocional, de oração, às vezes muitas pessoas não têm essa rotina e sofrem muito na vida. Sabe? E a palavra de Deus tem esse poder. E eu digo também, Aline, que a palavra de Deus é um conta-gotas. Que tem dia que você vai sentar e vai tomar uma golada dela. E tem dia que você vai sentar e vai ser uma gotinha. Mas embora a gente não veja a diferença daquela gotinha naquele instante, ela vai fazer diferença ao longo do dia, ao longo da nossa vida. Né? Então, assim, a palavra de Deus transformou o nosso casamento. Glória. E me fez entender o meu papel de mulher. E, consequentemente, vem trabalhando muito isso, Aline, na criação dos meus filhos. E no meio de tudo isso, eu tive o meu segundo filho. A gente deu um espaço maior entre o primeiro e o segundo, porque o segundo eu já tive a oportunidade de planejar, né, de ser uma gravidez planejada e tudo mais. Então, assim, as coisas fluíram melhor, né? E eu sou muito grata a Deus por nos ensinar essas coisas. Então, assim, a palavra de Deus é o nosso alimento. Não é sinônimo de perfeição, sabe, Aline? Sim. Mas é sinônimo, sim, de alinhamento, de endireitamento. Sabe, da Suzane hoje ser melhor que a Suzane de ontem. E eu esperar que a Suzane de amanhã seja melhor que a Suzane de hoje. Entende, Aline? Sim. E quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu trabalhava, né, em uma loja aqui na cidade e eu tinha vontade de que a minha segunda gravidez, o meu segundo pós-parto, digamos assim, fosse diferente. Eu tivesse a oportunidade de ficar mais tempo com meus filhos, de desenvolver mais esse instinto materno. E, Aline, Deus foi tão maravilhoso que Ele me deu essa oportunidade de cuidar, de ser dona de casa. E o Senhor veio ressignificando isso também, essa questão de ser dona de casa. Porque hoje na sociedade, ser dona de casa, igual as pessoas me perguntam, nossa, Suzane, você tem curso superior? Tenho. E você está exercendo? Eu falei assim, tô. Dentro da minha casa eu tô. Nesse sentido de cuidar dos meus filhos, de ser mãe, sabe? De ter esse período de cuidar da minha casa. E isso não é vergonha, sabe, Aline? Isso não é vergonha. E eu pensava muito na questão financeira, né? Pelo fato de eu não trabalhar, da nossa vida financeira se tornar uma bagunça, da gente passar dificuldade financeira. E, Aline, Deus é tão bom e tão maravilhoso que a gente não teve falta nenhuma em termos materiais e financeiros. E tudo isso, Aline, aconteceu no meio de uma pandemia. E eu pude ver a provisão do Senhor
sobre a nossa vida de uma forma, assim, maravilhosa. Nem nos meus melhores sonhos, Aline, eu imaginava ter a idade que eu tenho hoje, com 2 filhos, casada e viver tudo isso que o Senhor tem nos proporcionado. Não é perfeição, Aline, eu falo muito isso, não é perfeição, mas é a gente ter a oportunidade de ter o melhor dessa terra. Sim. E ter o melhor da terra, Aline, está muito ligado a contentamento, sabe? E o Senhor tem trabalhado muito isso comigo. Falei assim, Suzane, ter o melhor da terra não é só sobre bens materiais, mas estar contente em mim. Entendeu? E saber que é o Senhor que cuida de nós. Diversas vezes, o Júnior às vezes está agitado, né? Porque ele é o homem da casa, o provedor, e preocupado com as finanças. E a gente ter a oportunidade de ser coluna de oração dentro de casa e poder dizer assim, olha, calma, o Senhor está cuidando de nós, é maravilhoso. Mas para chegar até aqui, Aline, foi um Deus nos acuda. Verdade. Porque em outro tempo eu estava assim, bem descontrolada. Bem descontrolada mesmo. Entendeu? E o Senhor tem trabalhado essas coisas na minha vida, sabe? De forma, assim, maravilhosa. E eu creio muito que o Senhor tem um nível de profundidade para cada um de nós. E eu acho muito legal que a profundidade no Senhor, ela não tem limite, Aline. Verdade. A gente mergulha. Não tem fim. E não tem fim. Prova disso que esse ano eu entrei para o Jogral e o nosso primeiro Jogral falava sobre profundidade. E antes da gente, né, começar a trabalhar nesse Jogral sobre profundidade, num congresso em Belo Horizonte, o Senhor já começou a me inquietar com esse tema de profundidade, e depois vem um Jogral falando de profundidade, e as últimas coisas eu falei assim, Senhor, então vamos mergulhar, sabe? E assim, Aline, eu sou grata mesmo a Deus por me permitir viver isso que Ele tem para mim, essa profundidade no relacionamento com Ele, viver, sabe, num lar, numa família, numa igreja, Aline, que tem proporcionado muitas coisas boas para nós. Ontem mesmo, na pregação do culto, o pastor falou sobre celebrar os feitos do Senhor. E às vezes a gente só enxerga as reclamações. E tem hora, Aline, que eu faço isso comigo. Eu preciso chegar em frente ao espelho, olhar para mim mesmo e falar assim, começa a agradecer. Você levantou hoje, você escovou os seus dentes sem precisar da ajuda de ninguém, você usou o banheiro sem precisar de nenhum aparelho, você tomou o seu café da manhã sem precisar de uma sonda, você respirou sem precisar de um ventilador, você se locomoveu, você acordou e você pôde ver os seus filhos dormindo. Eu pude ver o meu marido saindo para trabalhar. Então, assim, Aline, começar a exercer gratidão e celebrar, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz com isso. E eu acredito que tem muita pedra ainda para o Senhor lapidar dentro de mim, né? E é isso, Aline. Temos, né? Temos. Como Verdade. você falou, a profundidade ela é infinita, né, Suzy? E a cada ciclo que a gente vive, mais profundo a gente precisa estar. Isso. Né? Sair do nosso conforto, do nosso comodismo. E isso é muito bom. A gente saber que tem que ser dessa forma, né? Senão a gente acaba estagnando. Isso. Né? E aí começa a enfraquejar, né? A não entender, não ter mais sensibilidade do Senhor. E você falou algo que é isso. É a profundidade. Isso. E a cada dia a gente tem que nos aprofundar. Justamente, Aline. E assim, a questão da profundidade, eu estava até me esquecendo, uma fase difícil que eu passei o ano passado, no tocante a crises de ansiedade.
como eu sou uma pessoa, assim, muito agitada, muito ativa, muito proativa, eu tenho uma tendência muito grande a ser ansiosa. E a ansiedade é um tipo de emoção, digamos assim, a psicologia tem considerado ela uma emoção, que se ela tiver, em certa medida, desregulada, desequilibrada, gera danos para a nossa saúde. E o ano passado o Senhor me permitiu viver uma crise de ansiedade. Só que no meio dessa crise de ansiedade, o Senhor fez coisas maravilhosas na minha vida. Eu creio que Ele me permitiu viver isso e Ele me levou mais profundo também. E a partir daí, Aline, um monte de questionamento na minha mente começou a surgir. Mas um monte de coisa também passou a fazer sentido na minha vida, sabe? E, novamente, Aline, nesse momento de dificuldade, nesse momento de tristeza, porque quando a gente parte para crises de ansiedade, ataques de pânico, depressão, a gente tende o quê? A se encolher, verdade, a se fechar. Né? E justamente nessa época, Deus levanta novamente a união feminina para me ajudar. Né? E eu tive oportunidades assim maravilhosas dentro da união feminina, estou tendo, de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e de vencer também esse processo. E eu falo que esses momentos de dor na vida da gente não é fácil, Aline. Não é fácil. Falar sobre eles é muito mais fácil do que passar por eles, né? Mas eles têm aprendizado, Aline. Eles têm muito, muito, muito aprendizado. Então, assim, eu falo para você que às vezes está passando por uma depressão, por ansiedade, por ataque de pânico, não desista. Não desista de orar, não desista de ter fé, não desista de terapia, não desista também de tomar a medicação, porque uma coisa, Aline, que me ajudou muito nesse processo foi um tripé de medicação. Eu precisei, sim, aproximadamente de 1 ano tomar medicação. Eu precisei de terapia e eu precisei de fé. Se a gente negligencia alguma dessas partes, Aline, o processo se torna muito mais doloroso e demorado, sabe? Então, assim, eu aconselho, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que está passando por algo semelhante ou até mais profundo do que eu passei, a se lembrar disso. Não é vergonha tomar um ansiolítico, sim, uma medicação. Não é vergonha fazer uma terapia. Eu acredito que a gente já evoluiu tanto a esse respeito, de ter aquela ideia cafona que, terapia é coisa de louco, psicologia é coisa de doido. Não, não é. E isso causa na gente um crescimento espiritual, emocional tão grande, sabe? Ter a oportunidade disso. E o mais precioso de tudo, a fé. A presença de Jesus, porque um não anula o outro. O Senhor não anula a medicação, o Senhor não anula a terapia, sabe? Então, assim, é um conjunto, Aline, que faz a diferença. E eu tive a oportunidade de ter esse tratamento. E eu creio muito que, nesse momento difícil, o Senhor despertou, né? E o Senhor confirmou coisas em mim que talvez se não fosse passando por essa prova, eu não teria consciência daquilo que o Senhor quer. Entende? Glória a Deus. Amém. Passando pela prova, dando glória a Deus e entendendo, né? Isso. O que o Senhor quer de você, né? Quer de nós. Isso, justamente. É bom, né? Com certeza. Eu falo que na caminhada a gente vai aprendendo.
A gente vai juntando as pedras, né? Uma pedra aqui, uma pedra ali. Justamente. Pra logo lá na frente a gente construir, né? Nosso castelo. Com certeza, Aline, com Suzy, certeza. Né? Já chegando ao fim do nosso bate-papo, e eu queria te dar a oportunidade de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, né? Pode ficar à vontade, viu? Obrigada. A primeira mensagem que eu quero deixar para você que nos assiste seja persistente, seja perseverante. Na caminhada cristã, isso é muito importante para nós. Não desista, mantenha os seus olhos fixos no Senhor. As pessoas, elas nos machucam, mas quando a gente olha para Cristo, a gente se torna mais forte diante das situações. Não deixe de orar, não deixe de ter o teu momento de devocional com o Senhor, não deixe de ter o seu momento de oração. Assim como todos os dias você se alimenta fisicamente, de comida mesmo, a palavra do Senhor é o alimento para a nossa alma. Tem dias que a palavra não vai saltar aos seus olhos, mas pode ter certeza que no seu espírito ali, eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar isso na sua vida. E quando passar por momentos difíceis, e lembre-se disso, falar é mais fácil do que passar por esses momentos. Não desanima, continua sendo perseverante, porque toda prova gera aprendizado. E depois, lá na frente, a gente pode usar isso como um instrumento para ensinar outras pessoas, para amadurecer e sempre perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? O Senhor quer me ensinar a ser mais mansa, mais tranquila, mais equilibrada? O Senhor quer me ensinar o quê diante dessa vulnerabilidade? Então, seja perseverante, seja persistente. Todos nós temos feridas, né? Se preciso for, busque ajuda especializada para sarar essas feridas e seja perseverante na oração. Esse é o meu conselho para todas e todos que nos assistem hoje. Glória a Deus. Suzy, Amém. Muito obrigada, viu? Eu quem agradeço. Pela disposição, lindo testemunho. Eu acredito que vai alcançar muitas vidas. Amém. Eu torço e oro por isso. Deus abençoe sua vida. Amém. Viu? Chegamos mais um final de um podcast. Deus abençoe sua vida e até a próxima semana.